Quantas e quantas vezes você já se definiu pelos seus medos? Sabe quando você fala assim, Eu tenho medo de ser mandada embora. e aí você se define como um fracasso porque você tem medo de ser mandado embora? Hoje eu vou te trazer dois conceitos que são bem importantes a respeito do medo, mas antes de mais nada, eu quero te dizer o seguinte: você não é o seu medo. Você não é. Você não é definida pelo seu medo. O seu medo não te define. O seu medo não te dá o seu valor. Medo é só uma emoção. Só isso. Medo não é uma característica, medo não é um defeito, medo não é uma habilidade, medo não é uma fraqueza, medo é uma emoção. E você precisa guardar isso para que você possa entender o que eu vou falar agora. Existem dois tipos de medo: o medo irreal e o medo autêntico. O medo irreal é aquele que a gente cria na nossa cabeça o tempo inteiro. E eu quero que você pense aí, com você, com seus botões, quantos medos você já criou aí e que nunca aconteceram? Eu, vários. Vários. Imagina, em 46 anos de vida, quantos medos eu já não criei na minha cabeça e vivi de acordo com esses medos. Mas se a gente pensar que o medo é uma emoção, a gente pode pensar que a gente pode controlar isso que está aqui dentro da gente. Então vamos lá. O medo irreal é aquele medo que você cria. É aquele medo que 95% das vezes ele nunca acontece. Então imagina que você vai saltar de paraquedas e aí você começa a fazer uma novela na sua cabeça, que você vai lá pro centro de paraquedismo de Boituva e você vai chegar lá e eles vão te colocar naquele avião com a porta aberta e você vai ficar lá encaixada com aquele homem que vai te jogar do avião e que de repente o paraquedas não vai abrir e você vai morrer estatelada no chão da estrada que passa no centro lá de paraquedismo de Boituva. Isso é um medo irreal. 95% dos nossos medos, os irreais, eles nunca vão acontecer. E a gente tem os medos autênticos. Existem 3 tipos de medos autênticos: o medo do abandono, o medo de cair e o medo real, aquele que está acontecendo naquele momento. Então, o medo do abandono, ele normalmente vem da infância. É quando a gente olha com a nossa lente de criança, de repente a nossa mãe não trabalhava e aí ela, quando está com 4 anos, ela resolve voltar a trabalhar. Ela sai de casa, ela vai trabalhar e a gente entende aquilo, a gente registra aquilo como um abandono. Então a gente começa a trazer esses pequenos traumas de abandono para nossa vida e na vida adulta você age como uma adulta que tem medo de ser abandonada. A gente tem o medo autêntico, que é o medo de cair. O medo de cair mesmo, cair fisicamente e se machucar. Esse é o medo que ele é real e ele é autêntico. E a gente tem o medo que é real. O que é o medo que é real? O medo real é aquele medo quando, por exemplo, você está andando na rua, chega um assaltante, coloca uma arma na sua cabeça e fala, passa o celular. Nesse momento você tem um medo real, é um medo de algo que está acontecendo. Mas vocês conseguem perceber que nenhum desses medos que eu falei, nem os autênticos, nem os medos irreais, eles não nos definem? Nenhum desses. Porque eles estão atrelados apenas a situações. Eles estão atrelados apenas a coisas que acontecem ou não na nossa vida. E aí você vai dizer assim pra mim, poxa, Debs, mas como que eu lido com esses medos? Com o medo autêntico, não tem muito o que a gente pensar. A gente precisa olhar pra ele, abraçar o medo, acolher o medo e deixar passar. Quando eu trouxe esse bonequinho aqui, ó, não foi à toa. Esse bonequinho é o bonequinho do medo do Divertidamente. E lá no Divertidamente, a gente tem ali todas as centrais e a gente tem uma central do medo, onde a gente registra essas experiências. Só que esse medo, quando ele vai para nossa central do medo e a gente pensa sobre ele e a gente absorve ele e a gente entende o que aconteceu, ele se dilui. Mas a gente precisa olhar para ele, os medos autênticos. Os medos irreais, que são aqueles que a gente cria na nossa cabeça, a gente pode trazer algo que eu já falei em algum vídeo aqui do YouTube, que eu nem me lembro, mas é uma frase que eu uso muito com as minhas clientes, que é: atenha-se aos dados de realidade. Quando a gente se atém aos dados de realidade, a gente traz muito para os fatos aquilo que está acontecendo. Então você não dá espaço para sua mente criar aquela novela de medos. Você não dá espaço para sua mente criar características em você que vêm desse medo. E é por isso que eu tô te dizendo, e guarda isso. Os seus medos não te definem. Você não é o seu medo. E agora eu quero que você me conte aqui. Aliás, eu tô com um pouco de medo de você não deixar um like aqui nesse vídeo. Você pode deixar um like pra mim, por favor, e se inscrever no canal? É um medo irreal, né? Que eu vou ter aqui um monte de visualização e não vou ter um like. Então, por favor, não valide esse meu medo irreal. Mas eu quero saber aqui nos comentários
se você tem a maioria dos seus medos, se eles são reais, se eles são autênticos, se é um medo de abandono ou quando você olha você fala, nossa, Debs, depois dessa explicação, eu acho que a grande maioria dos meus medos são irreais. Coloca aqui que eu quero saber.